E Luiz Henrique Pedroso, ele pergunta, esse fato da psiquiatria ter que cumprir todos os pontos para ter um diagnóstico não dificulta muito a vida das pessoas, deixando muitas pessoas terem diagnóstico apenas por ter sintomas diferentes, mesmo tendo a mesma patologia? Tá aí também na tela a pergunta. Eu acho uma pergunta excelente. Posso, se eu puder comentar? Pode, claro. É uma coisa que eu costumo falar muito na graduação, justamente aquilo que a gente estava conversando no início, que o DSM ele foi feito, claro, para tentar organizar, mas ele não pode, na minha visão, ser lei. Então, porque se a gente for pensar, o indivíduo, digamos que ele tenha, hoje em dia, 100 anos de idade, ele lá atrás com o DSM-1 foi diagnosticado de uma forma, talvez hoje em dia ele não possa mais ser diagnosticado com o DSM-5 da mesma forma. Aí como é que se explica para esse indivíduo? Olha, a sua vida inteira foi um diagnóstico e hoje em dia a gente descobriu que ou que não tem diagnóstico nenhum ou que o diagnóstico está errado. Um exemplo muito clássico, a homossexualidade, que até o DSM-3 era considerado como patologia. Então, como é que eu vou pegar um indivíduo DSM-1 e 2 dizendo que ele é doente, quando chega no 3 eu digo, olha, o pessoal se juntou e decidiu que não é mais. Então, nesse ponto, eu acredito que é mais importante aquele conceito que foi introduzido do sofrimento e do prejuízo para o paciente. E aí, a partir do momento, por mais que ele não compreenda, não complete, a doença dele não tenha lido o livro e não complete todos os critérios, eu acredito que mais importante é tentar tratar e ajudar o paciente da melhor forma possível. Então, por mais que não haja um diagnóstico claro, mas a gente vai usando justamente o conhecimento da neurociência para ver quais são os sintomas e aí eu uso a psicofarmacologia para poder atingir os sintomas específicos que estão trazendo algum prejuízo e algum dano para o paciente de forma mais objetiva. O Paulo tem alguma coisa para adicionar? Não, só reforçar, assim, de que, como eu tinha dito, modelos categoriais são listas de sintomas. Então, a gente não pode, e isso apequena muito a psiquiatria, a gente não pode dar diagnóstico meramente guiando-se pelo preenchimento ou não de critérios. Então, o comportamento humano ele é muito complexo. E ele não pode se resumir simplesmente a uma ocorrência ou não de sintomas. O que guia o diagnóstico, além da presença ou não de sintomas, é a dinâmica como esses sintomas interferem na existência do sujeito. Então você tem, além do sintoma, a vida como um todo. A existência do sujeito. Então, o que guia, em muitos casos, o que deve guiar, de fato, o diagnóstico é essa compreensão ampla que vai além do diagnóstico. Porque, mesmo sendo, vamos dizer assim, duas pessoas, vamos dar um diagnóstico arbitrário, duas pessoas têm esquizofrenia, essas duas pessoas não deixam de ser seus próprios nomes, suas próprias individualidades e vão exigir atenções diferenciadas que não estão determinadas meramente pelo diagnóstico. Então, assim, cada um vai receber a atenção, e eu acho que é interessante isso, mesmo que eu seja um psiquiatra, de que a gente deva escutar as pessoas que têm como parte da sua existência um sofrimento psíquico. Então, essa atenção deve ser sempre, sempre individualizada. Se eu puder comentar um pouco, gostei muito da maneira como você respondeu. A resposta do Paulo mostra a visão do psiquiatra. Porque a gente tem sinais e sintomas. Então, sinal, quando você consegue detectar, mesmo de alguma forma, né, uma pessoa, um sinal. Você tem vários tipos de sinais, né? Enfim, quando você consegue medir alguma coisa na pessoa. E um sintoma é quando ela relata, né? A gente não pode só basear nos sinais. Você tem que ver o que ela está relatando. Então, essa visão, a visão integrativa, que ela é muito importante. Né? E eu acho também que
a relação médico-paciente, ela é complexa. Por quê? Em caso de família mesmo, eu já tive uma tia minha que falou, fui no médico, sabe o que ele mandou fazer? Atividade física. Ela foi no médico esperando ter um remédio, e que o remédio tem que ser caro. É bizarro isso, né? Porque eu já vi pessoas que, quando ganhou do posto o remédio, jogou no lixo. Porque o governo... Não, isso aqui não deve funcionar, não. Gratuito, ninguém vai dar nada. Se fosse bom, vendia. Cara, a pessoa jogou no lixo o remédio que o SUS... né? Então, quando o paciente vai no médico, já se espera que ele passe remédio, se ele às vezes for sensato e falar, não, minha senhora, você não precisa de remédio agora, ela vai sair falando mal do médico. O que a senhora precisa é fazer alongamento, caminhada e mudar a alimentação. Que coisa estranha o médico me falar isso. Cara, isso você precisa. Né? Então, existe uma cobrança da população para o médico para dar um diagnóstico. Doutor, o que meu filho tem? O senhor tem que dizer o que ele tem. Na escola, eles falam que ele tem uma coisa. Ele tem alguma coisa. Aí o médico, assim, o sensato, olha assim e fala, será que é? Será que não é? Tá no borderline, né? Borderline tá no... Tem alguma coisa, mas será que é um TDAH? Será que é um autismo, né? Começando? Será que é um... Vai, doutor, o que meu filho tem? A escola tá me cobrando um diagnóstico, aí você transfere essa cobrança pro médico. Vai, doutor, diz o que meu filho tem. Mas os médicos não sabem que ele tem. Às vezes a criança não tem realmente um quadro clássico de alguma doença. Mas aí, doutor, para mim é importante ter esse diagnóstico, porque aí socialmente, com o diagnóstico, eu consigo coisas na justiça, às vezes a criança não tem realmente aquilo. Não, mas por favor, dê esse diagnóstico, porque isso aí é importante, né? Então, então tem outras coisas por trás e uma certa pressão sobre os médicos para dar um diagnóstico. Às vezes não tem diagnóstico, às vezes não fecha. Às vezes aquela pessoa, ela tem um hábito ali, né? Ela tem o cérebro dela tem um hábito que quando você recebe um diagnóstico, é uma coisa assim, não é culpa da pessoa, eu tenho tal coisa, não é culpa minha. Eu também, o que eu vou fazer? Né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, não. Quando você assume controle, olha, eu estou assim, e eu vou me tratar porque eu quero mudar, aí você passa a ser protagonista da tua vida. Então, a história do diagnóstico, eu acho que é importante ter quando fechar mesmo. Quando fechar mesmo. Porque a gente vê hoje uma patologificação, eu nunca consigo falar essa palavra. Qualquer criança que chega um pouquinho mais agitada, dá-lhe Ritalina na criança. Dá-lhe, não, é TDAH. Então, todo mundo tem TDAH hoje, né? Dá-lhe Ritalina. Ritalina tá umas horas, né? Então, aí você vai mudando a neurotransmissão, que é dopaminérgica, você vai mudando, e aí a neurotransmissão é fácil de mudar e difícil de acertar. Porque você começa a mudar, o cérebro, ele reage. Se você começar a aumentar a disponibilidade de dopamina, aí o cérebro começa a reduzir os receptores, porque é fisiologia, isso é o feedback negativo. Então aí você começa a ter a Ritalina junto e que talvez, sabe, é uma coisa, não sei, tem outras formas de você abordar, né? Eu sei que em muitos casos a Ritalina ajuda bastante. Eu não estou dizendo que ninguém mais deve tomar Ritalina, mas tem que ter critérios para você falar, realmente, nesse caso é importante. E que não sejam critérios apenas de, olha, né, produtividade aí, com influência da indústria farmacêutica, vamos dar a Ritalina para o povo mesmo, tudo que é outra pressão que os médicos recebem, né? Então, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, que às vezes não fecha o diagnóstico. E as pessoas têm que ter consciência de não ficar exigindo do médico um diagnóstico, porque às vezes não fecha. E às vezes tem uma pressão para ele fechar quando não é, por outros motivos, né? Então, acho que isso é uma relação complexa, né? Em que o médico está, de certa forma, exposto a isso, sendo cobrado
por tudo quanto é lado, né? E às vezes não sabe mesmo. Não fecha. Tá? Já aconteceu de eu ver psicólogos assim. Aí o psicólogo vai ver se a criança, se ela se enquadra. Aí ela fala, fulaninha. Aí a criança, quem tem filho, sabe? Que às vezes a criança, especialmente pequena, quando ela não quer falar com você, ela ignora você. Quem tem filho sabe. Quando chegar uma pessoa que, especialmente de 2 anos, claro, quando já é 6, 7 é diferente, a criança já tá. Mas 2 anos, se a criança achar você chato, ela fica no mundo dela e ela não tá nem aí pra você. Aí a psicóloga tá. E não responsiva socialmente. Claro, a mulher é chata. Agora, vê essa criança com os primos dela, brincando, correndo. Então, eu já vi psicóloga que falou, para dizer uma coisa, tem que ficar 1 semana acompanhando a criança. Não é 10 minutos no consultório, não. É ver ela na família dela, é ver ela na escola dela. Se a criança não interagir socialmente na família, nem na escola, aí sim é uma coisa. Agora, no consultório, que é um ambiente estranho, né? Que às vezes o médico, que a criança não tem nenhuma relação com aquele médico, não sabe quem é a pessoa. Ela não responde, ela ignora mesmo. Ela finge que não está ouvindo. Ela não está ouvindo. Peraí, ela não está respondendo. Não quer dizer que ela não está entendendo. São coisas separadas, né? Então, esse é o diagnóstico, uma história complexa. Acho que merece a gente um dia conversar mais sobre isso. Acho que é muito interessante isso. Agradeço a pergunta aí. Gostei muito da resposta do seu ídolo.